Pô, agora eu fui falando, Não, eu esqueci. não tem problema. Tudo que eu falei. Daqui a pouco eu lembro e falo o resto. Tem mais duas. Uma coisa muito importante que tem surgido aqui no chat, porque todo esse debate sobre maoísmo, claro, acende as coisas nas pessoas, né? E aí uma coisa muito importante que eu acho que é interessante a gente discutir, não que seja interessante, mas que eu acho que é bom, assim. A Revolução de Nova Democracia direto ao comunismo foi uma das que faltou, depois eu lembro da última. Daqui a pouco algum companheiro meu vai me xingar porque eu esqueci a última. Não tem problema. Mas Mao matou melões? Cara, essa é uma coisa muito irônica e muito engraçada, porque assim, né, a gente tem de fato grandes morticínios, grandes genocídios tardo-coloniais, que a gente passa em cima e tá pouco se fudendo. Sim. Né? Churchill, na África, antes da Segunda Guerra. Não só na África, na Índia, né, cara? A fome de Bengala, cara. A fome de Bengala é uma fome, essa sim, artificial. Sim. É uma fome criada. Mas foda-se, né? Vamos só pegar alguns dados, cara. Quando a China conclui, né, a sua primeira revolução em 1950, a expectativa de vida do povo chinês era de 34 anos. É uma expectativa bíblica de vida. Tá? A China era um dos 3 países mais pobres do mundo. De acordo com qual anuário você usa nos anos 50, ela vai ser o mais pobre, o segundo mais pobre ou o terceiro mais pobre. Quando Mao sai do poder, a expectativa de vida do chinês era de 68 anos de idade. Tá? Se você for pensar, só que essa população vivia 34 anos... passou a viver... Em média, né? Em média. Tem gente que morria menos e tal. Tinha muita guerra também. Você tem a pacificação interna, né? Sim. Porque não vai ser... Inclusive, que não vai ser no mesmo dia. Sim. Né? Você tem uma longa luta interna de pacificação. Mas ele entrega o país com uma expectativa de vida que é o dobro. Sim. O dobro. Né? E ele gasta 1/4 de século para dobrar a expectativa de vida dessas pessoas. A China continua a ter um vultoso crescimento vegetativo positivo durante todo esse tempo. As pessoas passaram a viver o dobro. Eu preciso de encontrar essas pessoas todas que foram mortas. Sim. Né? Porque a matemática não permite. Sabe o cruzamento por fora? E falou, eu acho que está dentro. A física não permite, Arnaldo. Sim. É isso. A matemática não permite os números absurdos de mortes que são colocados. Ainda tiveram algumas fomes? Tiveram. Tiveram pessoas que morreram? Tiveram. O grande número de mortes, que esse sim é um grande número de mortes real, que a gente pode colocar na conta, não só do Mao, mas de todo o Partido Comunista Chinês, né? Porque as pessoas têm uma ideia, muitas vezes, que figuras como Mao, figuras como Stalin, elas são onipresentes e onipotentes, né? Stalin era um demônio gigante que uma mão estava em Vladivostok e a outra em São Petersburgo. Ele tudo via e tudo enxergava e tudo decidia na Rússia inteira. Estalou o dedo e matou 10 milhões. Estalou o dedo e matou 10 milhões. Estalinho o dedo. Né? Então, assim, da mesma forma, as pessoas acham, né, que Mao acordava de manhã em Xinjiang e ia dormir em Macau, sabe? É uma coisa insana. Né? Assim, ele atravessava a China inteira e sabia de tudo que estava acontecendo. O que de fato o Partido Comunista da China faz, né? E tem muito meme na internet com isso, né? Os proprietários, principalmente os proprietários de terra. Eles plantam 2 sementes por buraco. Né? Então, assim, eles tem uns memes ótimos, sabe? Assim, esse homem acabou com o problema de landlords na China. É uma foto do mal, assim, de lá. Né? De fato, a gente tem ali, entre ex-membros do Kuomintang que se recusaram a entrar... Detalhe, todos os ex-membros do Kuomintang que ainda ficaram na China continental foram convidados a construir a revolução. Todas as pessoas em todos os locais que eles passavam, eles convidavam e falavam assim, olha, você quer se arrepender dos seus caminhos antigos e começar a trabalhar com a gente sob o nosso jeito e tal? Às vezes o cara falava sim, às vezes o cara falava não. O cara que falava não, meu irmão, só sinto muito. Sim. Né? Então a gente tem aí mais ou menos de 750 a 1.200.000 pessoas, tá? Nós estamos falando isso dentro de uma população à época de 700 e poucos milhões. Sim. Tá? Ou seja, né, não dá
dá mais ou menos o que 0,17% dessa população total. Né? Nos números menores 0,1%, nos números maiores 0,16%, 0,17% da população total, que vão ser mortos em combate ou serão mortos pelos seus crimes antirrevolucionários, principalmente no período de 50 a 55. Tá? Isso aqui é uma coisa que você tem esse número. E nesse caso, por exemplo, o pessoal da Coreia do Norte foi muito mais gentil do que o pessoal da China. Na Coreia do Norte, os grandes proprietários de terra, eles primeiro tinham a opção de se inserir de volta na sua sociedade, não mais como grandes proprietários de terra, mas como proprietário de terra como todos os outros seriam. E caso eles não quisessem, eles recebiam um degredo interno. Faziam o seguinte: você quer ser proprietário de terra pequena aqui junto com todo mundo? Não, eu estou acostumado a mandar aqui, eu não quero ficar junto com todo mundo. Então você está sendo expulso para o outro canto do país. Você vai começar de novo lá. Eu não quero. Não, você está sendo expulso para o outro canto do país e você vai começar de novo lá. Começou a dar trabalho lá? Aí beleza, aí o sujeito acaba optando pela sua própria morte. A gente não tem nada que a gente pode fazer, né? Mas você vê que tem todo um processo até chegar ali. Na China muitas vezes não. Por quê? Porque os tribunais eram populares. Sim. Uma das coisas que se instaura em todas as áreas libertadas, e isso não é algo que acontece depois da Revolução, isso é algo que acontece à medida que vá se libertando, são os tribunais populares. Então, em última instância, quem julgou essas pessoas não foi o Partido Comunista Chinês. Quem julgou essas pessoas foram as pessoas que sofriam na mão dessas pessoas. Sim. Aí você imagina uma pequena vila, né, onde você tinha ali 600, 800, 1.200 pessoas. Um cara ou duas famílias eram grandes proprietários e o restante inteiro da vila era praticamente servo dessas pessoas. Essas pessoas tinham acesso, eram os únicos que tinham acesso à justiça, eram os únicos que tinham acesso à comida de verdade, eram os únicos que tinham conforto, eram os únicos que podiam viajar, podiam peregrinar religiosamente. Um belo dia, depois de centenas de anos de opressão, chegam uns caras lá, libertam essa vila e falam: agora nós vamos dividir a terra entre todo mundo, vamos fazer uma reforma agrária, vamos instaurar uma escola local, todo mundo vai ser educado, todo mundo vai ter que trabalhar, mas em trabalhando tem direito à terra, tem direito à comida, tem direito à casa, tem direito a acesso à higiene, e nós vamos julgar os criminosos locais. Quem são os criminosos locais? 1.200 pessoas sendo oprimidas por duas famílias há 700 anos. Sim. Eu não acho que a gente precisa de explicar muito aqui como que funciona. Né? Imagine você, qualquer cidade do agreste mineiro ou nordestino em 1940, onde depois de sofrer na mão do senhorzinho fulano ou do inhô fulano durante 3 séculos, fosse dada a possibilidade da cidade de julgá-lo. Né? Muito poucos saíram sem condenação disso aí. Você tem esse primeiro número de pessoas, e aí você tem algumas fomes que acontecem, né? E essas fomes que acontecem são as últimas fomes que acontecem. E isso é uma coisa que todo mundo esquece, porque esses eram locais de fome endêmica, né? As fomes aconteciam naturalmente de tempos em tempos. Só que aí, depois que se instaura o comunismo, depois que vem a revolução, depois que começa a transição para o socialismo, essas fomes param de ocorrer depois de um tempo. É aquilo, né? O lugar não está com fome porque é comunista, ele é comunista porque as pessoas estão com fome. Né? Então, assim, no frigir dos ovos, a gente vai ter mais gente que morreu ao longo desse período, e aí vem um pequeno detalhe que ninguém se lembra. Os Estados Unidos fez plano atrás de plano para matar a China de fome. Você tem vasta documentação do Departamento de Estado, da CIA, falando: a gente não pode deixar esses caras comprarem comida fora, a gente tem que fazer um cordão de isolamento para que não chegue comida até eles, porque se eles estiverem morrendo de fome, eles vão se revoltar e nós vamos ganhar a China de volta. Basicamente o que se faz até hoje, no caso. Basicamente o que se faz até hoje. Só que essas mortes nunca são colocadas, Sim. por exemplo, nas costas dos planejadores políticos públicos estadunidenses do Ocidente, Sim. que estão planejando matar uma galera de fome por uma questão política. Sim. Né? Mas são colocadas. Lembrando que nós estamos falando aqui de um dos países mais pobres do mundo, uma das menores expectativas de vida, que passou por uma guerra prolongada de 30 anos interna, que no meio dessa guerra, não satisfeito só com essa guerra, ele ainda passou pela invasão japonesa,
né? Que os japoneses, que o fascismo japonês fez na Ásia, faz alemão e italiano corar, né? Por falar em filme aqui, Império do Sol, né? Quem quiser conhecer o que foi a Unidade 731, veja Império do Sol, né, que vocês vão perceber muito bem o que era a esfera de coprosperidade japonesa. Dica, não era uma esfera. Dica, não tinha coprosperidade, né? E passando por tudo isso, essas pessoas reconstroem esse país e dentro de 70 anos se tornam a segunda economia do mundo nominalmente, porque na prática já são a primeira. Algo de certo foi feito aí. Né? Então esse é o famoso mal matou melões, né? E aí também os caras pegam qualquer tipo de dado e vão inflando, sabe? Então, por exemplo, assim, hoje em dia os historiadores sérios vão fazer as estatísticas com base em levantamentos arqueológicos, em levantamentos de todos os dados, de todos os censos, de toda a documentação que tinha. Os caras não. Então, por exemplo, vamos imaginar que durante um período se tem uma mudança na qualificação étnica, e aí deixa de ser étnico quem nasceu numa região e você passa a ser étnico da sua etnia natural. Nós estamos falando de uma maioria de 93% de Han. Você tem várias outras etnias, outras 55 etnias, que os números vão decair na hora. Por quê? Porque o cara morava numa região não Han, mas ele era um Han. A partir do momento que meu censo conta a etnia e não o local de nascença, esse cara deixa de ser Li, deixa de ser Shu e vira Han de novo. O que o historiador ocidental faz? Morreram não sei quantos Li, morreram não sei quantos Shu. E os Han estão dividindo por brotamentos. Né? Então, assim, eu não conto esses caras e eu conto esses outros caras que sumiram. Entende? Isso também é algo que já tinha sido aplicado à União Soviética. A União Soviética, a partir de 1929, passa a considerar a etnia de origem e não a etnia de habitação ou a etnia de nascença. Né? E nisso as pessoas somem. Então, por exemplo, quando a gente fala do Holodomor, o Holodomor ele é uma fome que começa no Baixo Volga, mas ele vai até a Ásia Central. Quando ele chega na Ásia Central, as populações da estepe, principalmente os cazaques, o que eles fazem? Eles saem do país dele e entram para dentro da China, que tem comida. Porque eles são populações nômades. Então, 400 mil cazaques somem num ano, e um ano depois, os 400 mil cazaques voltam. Esses 400 mil cazaques são listados como mortos. Não são listados como ressuscitados depois, mas tem 400 mil cazaques a menos. Mataram 400 mil cazaques. Listados como mortos por essa galera. Listado como mortos por essa galera e acabam virando mortos ucranianos, lá na casa do cacete. Né? Então tem muito disso também. Essas estatísticas, né, elas são... Mas nasceram aos 30 anos na China, no caso. Né? E nasce aos 30 anos. Então, assim... É pura de contextualização de estatística. É muito questão de contextualização de estatística e tal. Quando você vai fazer um balanço mais sério... E ninguém nega as mortes, você entende? Nós não estamos falando assim, o Exército Vermelho nunca matou ninguém e atacava as pessoas com beijos. Não, nós não estamos falando isso. Né? Inclusive, assim, grande parte dos detratores foram mortos. Na insurreição do Tibete tiveram mais centenas de milhares de mortos. Né? Aí quando a gente fala assim, tiveram centenas de milhares de mortos no Tibete, aí o povo canta, liberte o Tibete foi perseguido. Gente, como é que o Tibete era antes? Gente, vamos lá, né? Só para dar um exemplo do Tibete. O Tibete era uma teocracia aonde somente aqueles mais altos dentro do monacado budista podiam mandar, e eles tinham direito de mutilação punitiva das pessoas. Então era muito comum no Tibete o sujeito não apenas ser mutilado, mas ter o seu membro mutilado embalsamado e ter que andar com o seu próprio membro mutilado o resto da vida como sinal de vergonha. Inclusive, seja membro dos encontros. Né? Então, assim, é desse tipo de... Não mutilado, por favor. Não mutilado, por favor. Né? É desse tipo de coisa que a gente que as pessoas estavam sendo libertadas em Lhasa. Né? E aí, quando se tem essas mortes, nesses confrontos,
né? Porque vamos lembrar que quem tá no status quo, gente, ninguém que tá no poder, né, vai ver uma revolução chegando, vai olhar pro relógio e falar, porra, quarta-feira, né? Chegou o dia, o melhor banheiro é o terceiro da esquerda, tá aqui a chave, pode entrar. A pessoa vai lutar até o fim para se manter no poder. Que foi o que aconteceu. A gente tem que lembrar também que Formosa, Taipei, que foi a ilha para onde o Kuomintang vai, ele se torna uma ponta de lança constante contra a China também. Você vai ter as intentonas lá dentro. Então, essa parte o pessoal simplesmente ignora, infla os números de todas as formas possíveis para tentar criar uma farsa. E a verdade é que nós estamos falando do cara que libertou o povo dele desse século da vergonha e entregou para o povo dele uma expectativa de vida que era o dobro do que ele tinha antes. Curtiu esse corte? Sabe o que você vai gostar também? As peças da Insider. Tô usando aqui oversize de t-shirt, tô usando everyday shorts, tô usando a cuequinha que é maravilhosa. As peças todas são muito boas, né? Dá pra ver pela qualidade aqui. E as peças da Insider, além delas serem anti-odor, além delas não desbotarem, elas também se ajustam ao calor do corpo. Então não fica com a peça amassada, sabe? É bom demais. E usando o cupom DESENCONTROSBF, você pode ter até 40% de desconto na loja da Insider no site deles. Então checa o link aqui na nossa descrição e não perde essa oportunidade que tá muito boa.